Hoje eu quero falar com vocês sobre jogos, mais especificamente os jogos que eu estou no hype pra esse ano. Eu fiz uma lista com alguns jogos que eu pretendo jogar, e se eu fosse botar todos os jogos que eu tenho interesse, eu estaria mentindo pra mim mesmo, porque eu nem sei se eu vou conseguir jogar todos esses jogos que eu botei aqui. Queria poder jogar o dia inteiro? Queria muito poder jogar o dia inteiro. Infelizmente eu não posso, então eu tive que estar escolhendo aqui alguns jogos, e o que eu vou falar aqui nessa lista são os jogos que além de eu estar no hype, que eu vou dar prioridade para jogar. Enfim, disclaimer feito. Vamos começar aí. E o primeiro jogo que eu tô aí ansioso pra jogar, ele já tá na boquinha do gol. Ele vai sair aqui dia 13 de fevereiro. Já tá aí já. Que é o Reanimal. É um jogo dos mesmos criadores de Little Nightmares 1 e 2. Cara, eu joguei o primeiro jogo, né? Eu joguei Little Nightmares, eu gostei bastante. Imagino aí que vai ter muito suspense, muito puzzle, realmente é a base dos jogos anteriores da galera. E eu sinto que vai ter muita burrice também vindo da minha parte. Porque eu sofri um pouquinho nos puzzles de Little Nightmares 1, mas vou estar jogando mesmo assim. Ainda bem que esse pelo menos é co-op, que aí vai ter uma pessoa aí pra me ajudar, né? Porque eu sou meio tanso. Falando em tansice, vem aí também um jogo que eu quero muito jogar, que é o Lego Batman. Como assim, tansice Lego Batman? É que eu joguei muito Batman quando eu era menor, né? Na minha infância. Não só Lego Batman, eu tinha alguns outros joguinhos de Lego, mas eu joguei principalmente o Lego Batman, que tinha de PlayStation 2. Só que eu era muito tanso, eu era muito burro, então eu não conseguia zerar. Eu jogava, passava de algumas fases, chegava num certo nível, eu travava no jogo e aí eu recomeçava. E aí eu jogava, chegava naquele certo nível e aí eu recomeçava. Aparentemente é uma mistura desse estilo de jogo do Lego que a gente já conhece com o tipo de luta dos outros jogos do Batman, né? Da série Arkham. Quero muito ver o que vai sair aí dessa mistura. Assim como o Reanimal tem muito potencial por ser um dos criadores de Little Nightmares 1 e 2, esse aí tem muito potencial, não só sobre isso, por ser Lego e ter a mesma vibe de luta dos outros jogos do Batman, mas por não ser algo tão sério. Os jogos do Batman, eles se levam muito a sério. E eu entendo que é um caminho a ser seguido, mas um negócio descontraído às vezes cai bem, tá ligado? E eu não sei vocês, eu amo muito o filme do Lego Batman. Não sei se é o melhor filme de herói, mas com certeza tá no meu top 5. E é justamente por isso, porque é um ótimo filme, ele não se leva tão a sério. Se ele seguir essa mesma lógica e se ele for tão bom quanto o filme do Lego Batman, tá show de bola. O próximo jogo que eu quero estar jogando aí é o Tomb Raider Legacy of Atlantis, que foi uma surpresa no The Game Awards. Particularmente foi uma das únicas surpresas do evento, mas tudo bem. Cara, eu gosto muito da Lara, eu gosto muito do reboot e tal. Joguei bastante o primeiro jogo também. E esse jogo, ele é basicamente um remake justamente desse primeiro jogo da Lara. Eu teria tudo pra ter esse pé atrás, porque já existe. Eu acho que esse é o ponto. Precisa, se já existir um remake, um remaster, precisaria estar existindo esse de agora? Provavelmente não. Mas eu vou estar jogando mesmo assim, fazer o quê? Eu caio nas armadilhas do capitalismo às vezes. A gente tenta lutar contra, mas às vezes não tem como. O próximo jogo que eu vou estar aí jogando, que eu quero bastante ver, e eu não joguei o primeiro, inclusive, eu vou estar jogando o primeiro e jogando o segundo, né? Vou jogar o primeiro pra me preparar pra esse segundo. É o do Super Meat Boy. Super Meat Boy 3D. Faz tempo que eu não jogo nenhum jogo de plataforma. Pô, Super Meat Boy marcou uma geração, assim. Quando você fala de indie, Super Meat Boy é um dos primeiros jogos que vem na cabeça de muitas pessoas. Talvez não seja o maior indie de todos, mas definitivamente é um jogo que marcou a sua época, assim. E é muito legal ver que o jogo não morreu, né? Que vai ter agora um segundo jogo ali da franquia, mudando um pouco seu estilo, né? Sendo 3D. Não tem ainda data de lançamento, então vou tá dando essa segurada pra jogar o primeiro jogo, mas assim que tiver uma data de lançamento pro Super Meat Boy 3D, eu vou pegar o primeiro Super Meat Boy pra jogar e já engatar, assim, do primeiro e o segundo. Próximo jogo que eu quero muito jogar esse ano, na verdade, não é um jogo, é uma DLC. Eu botei aqui porque, DLC não deixa de ser um jogo, né? É uma continuação, é um extra do jogo, então, enfim, na minha cabeça faz sentido. Que é o Silksong, né? A DLC do Silksong, Sea of Sorrow
E, cara, é mais Silksong, entendeu? Eu vou estar jogando. Eles não falaram a data, então vamos estar aí esperando, mas eu imagino que não vai demorar 487 mil anos, que nem foi, né, o Silksong em si. Não tem muito o que falar. Eu gosto muito de Hollow Knight, eu gosto muito de Silksong. Tô jogando ainda Silksong. Eu decidi não rushar o jogo. Estou realmente experienciando, sabe? Eu vou lá e cada espacinho que tem eu exploro. Tô matando todos os bosses que eu encontro pelo caminho, mesmo que eles não sejam obrigatórios. Então eu tô aí com umas 70 horas de jogo e eu sei que vai muito mais ainda. Cara, não tem muito o que falar. Mais Silksong, então eu vou querer, pode me dar. E é isso. Próximo jogo é Onikura, né? Um jogo brasileiro de pixel art muito linda. Eu, pelo menos, achei muito, muito fofinho. E, cara, ele promete batalhas bem desafiadoras. Pelo que eu vi, né, eu tava dando uma olhadinha lá e a IGN meio que descreveu como se Hollow Knight e Celeste tivessem um filho. E então eu tô bem ansioso pra ver esse filho dos dois. Se ele tá bebendo da fonte desses dois jogos, né, de Hollow Knight e de Celeste, tem grandes chances de eu curtir. Próximo jogo, eu não vi muita gente falando sobre. Eu descobri no Backlogged, né, dando uma olhadinha no site e tudo mais. Ele promete lágrimas. Eu olhei, bati o olho nele e falei: eu vou chorar jogando isso aqui com certeza. Quero. Que é Deer e Boy, o viado e o garoto. Eu senti muito uma vibe Inside vindo dele. Não só porque o personagem não fala com a gente, mas pelo próprio estilo de jogo mesmo, assim, que o personagem vai andando e aí ele é meio pequenininho comparado com todo o espaço, né, a ambientação, e aí você vai resolvendo alguns puzzles e tudo mais. Tipo, o Inside é um pouco mais suspense, beleza. Mas ainda assim eu senti um pouco dessa vibe emanando de Dear Boy. Então eu quero ver como que vai ser, eu quero ver o que vai sair, né? Pelo que tá na Steam lá, ele é descrito como uma aventura narrativa, e eu gosto de coisas narrativas, no geral, jogos narrativos. Se envolve animal, tem grandes chances de eu me emocionar. Se envolve viado ainda, a chance duplica. Então eu quero estar jogando aí. Talvez eu faça live jogando esse jogo. Eu não decidi ainda, mas eu acho que seria interessante, porque ele também não parece ser um jogo muito longo. Talvez fosse legal fazer, né, jogar em live. E agora a gente vai pros dois últimos jogos mais na finaleira ali do ano, que é Wolverine e GTA 6. Eu não sei se eu preciso falar muito sobre esses jogos, mas vamos lá. O do Wolverine, ele é da mesma galera que fez os últimos jogos do Miranha, né, e tal. Então, espera-se que seja nos mesmos moldes, e é o que aparenta, ele vai ser. Só que ele vai ter ali mais brutalidade, sangue, testosterona, entendeu? Eu acho que vai ser legal. Eu acho que vai ser da hora. Eu gosto do personagem. Tô ansioso. Eu estava com medo de que esse jogo ele fosse sumir, e fosse cancelado, qualquer coisa do tipo, devido aos vazamentos, né, que tiveram durante o desenvolvimento, né, do projeto. Mas aparentemente ele está firme e forte. Vou estar jogando. Eles não falaram ainda até o momento, né, desse vídeo uma data. Só falaram tipo, segundo semestre de 2026, o jogo vai estar online, gente. Ele vai estar aí, vai ser lançado esse ano. Vocês esperam um bocadinho, mas ele vai sair. Então, o que nos resta é confiar. Mas a gente confiou que GTA 6 sairia ano passado e não saiu. Por falar nele, né, eu não poderia deixar ele fora da lista, que é justamente o GTA 6. Como eu comentei, era pra ele ter saído ano passado, né, não saiu, e foi adiado para este ano. Eu acho que ele não vai ser adiado pro ano que vem. A Rockstar tem uma reputação a zelar aí, então eu quero muito ver o que vai sair, né, o que vão fazer com o GTA 6. E, cara, além desses jogos que eu citei, tem alguns outros que eu tenho certo interesse, então vou fazer uma menção honrosa aqui. O primeiro é o Coven of the Chicken Foot. Eu vi ele, se não me engano, foi no The Game Awards. Não tô necessariamente no hype, assim, mas ele me pareceu diferente. E eu quero ver, quero experienciar, quero jogar como uma vovó
Então eu vou ficar de olho nele aí pra ver se eu consigo encaixar ele em algum momento pra jogar e ver qual que é do jogo. E além desse, tem também o Half-Life 3, que assim, não foi anunciado, mas eu, como acho que vai ser anunciado. Não sei se sai esse ano, e se sair vou estar jogando. Então ele tá aqui em menção rosa por conta disso. A Valve tá tendo ali umas movimentações diferentes, pra dizer o mínimo, né? Tá fazendo coisa nova, não sei, eu sinto que essa movimentação aí tem alguma coisa por trás, além de só vender o hardware novo deles. Não sei, posso estar aqui só delirando, mas eu acho que vai ter o anúncio de Half-Life. Talvez saia esse ano, talvez não, então tá aqui na menção rosa, mas eu sinto que vem aí. Eles vão aprender a contar até 3 e o jogo vai lançar. E além desses, tem também o do 007, que eu estaria jogando se não fosse pelo Batman. Eu gostei muito da ideia de contar a história de origem, né, do 007. É um jogo de aventura, eu gosto bastante desse tipo de jogo, mas ele vai sair muito próximo da data do Batman. O 007 lança dia 27 de maio e o Batman lança dia 29 de maio. Se for pra escolher um dos dois, eu vou estar escolhendo jogar com o morcegão, entendeu? O 007 vai, por enquanto, ter que ficar um pouquinho em stand-by. Gosto muito dessa ideia de história de origem dele e tudo mais. Boto fé que vai ser um ótimo jogo, mas os dois lançarem muito pertinho um do outro aí quebra minhas pernas, entendeu? Então eu vou estar jogando primeiro Batman e daí se pá que eu encaixo o 007 pra jogar em algum outro momento do ano, assim, talvez ano que vem, enfim. É meio que isso, os jogos que eu estou no hype desse ano. De novo, tem alguns outros jogos que eu tenho um certo interesse, mas que eu não sei, eu sou meio descrente que eu vou conseguir jogar esse ano, então eu não botei aqui. Esses são jogos que eu quero muito experienciar o quanto antes. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Até mais!